Existe uma frase muito interessante, dita pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre, que diz assim: o inferno são os outros. Já parou para pensar nisso? Não é que é verdade mesmo? Que bom seria se a gente não tivesse ninguém para lidar. Pensou no tanto de gente com quem a gente tem que lidar. A gente tem que lidar com o chefe, a gente tem que lidar às vezes com o subordinado, a gente tem que lidar com gente no trânsito, com gente mal educada por aí. A gente tem que lidar com gente da nossa família e que é difícil, não é? Então, será que é verdade que o inferno são os outros? Os outros fazem o nosso inferno? É isso mesmo? Ou será que existe algo além disso para a gente observar e se conhecer melhor? Hã? Outro dia eu estava aqui mesmo nesse sofá, conversando com meu marido. E a gente tem o hábito de fazer um trabalho de autoinvestigação um com o outro. Autoinvestigação é autoobservação. Notar os nossos pensamentos e o que esses pensamentos fazem com a gente. E a gente conversa sobre isso. Ao final de mais ou menos 1 hora da gente fazendo esse trabalho investigativo com a gente, meu marido diz assim: sabe, Kátia, eu vou te explicar como que eu me sinto. E ele me disse: eu sinto isso e aquilo, me deu uma relação de coisas que ele sente. Quando ele terminou, eu notei que eu sentia tudo igualzinho. E falei para ele: olha, eu sinto assim também, igualzinho, sem tirar nem pôr. Olha só como nós somos reflexo um do outro. Então, meu amigo, minha amiga, na verdade é isso mesmo. A gente convive com as outras pessoas e nós observamos, sabe quem? De verdade, nós vemos o nosso reflexo, mas a gente não vê isso, né? Eu acredito que Deus colocou as pessoas assim, à nossa volta, para a gente poder se ver, para a gente poder se entender o que se passa com a gente. Pense naquelas pessoas que te incomodam, que te irritam, para valer. Por que aquela pessoa te irrita tanto? Será porque ela se comporta de uma determinada maneira com você que você acha absurdo, desrespeitosa, agressiva, sei lá, debochada? Será que é isso? Mas observe se essa pessoa trata todo mundo desse jeito, ou se tem gente que ela trata diferente, pois tem. Eu observo muito isso. A mesma pessoa me trata de um jeito e trata outras pessoas de uma forma diferente. Será que é a pessoa em si que tem muitas caras? Ou será que eu a faço, de alguma maneira, agir daquela forma porque aquilo existe em mim? Ou será que é porque é desse jeito que eu a vejo, referente às lentes que eu tenho com a minha mente que me fazem ver o mundo de uma determinada forma? Pois é, tem gente que anda por aí com óculos cor-de-rosa, tem gente que anda por aí com óculos negros e tudo fica mais difícil. Mas de que maneira que o outro me reflete? Como é isso? Isso é um assunto que eu ensino no Manual de Reorganização Interna, que é o meu método de autoconhecimento e expansão da consciência. Eu ensino assim: nos outros e em mim existe uma coisa chamada sombra. O que é sombra? É o nosso lado escuro. E escuro não é porque é mal. Escuro é porque a gente não vê. E existem 3 tipos de sombras. As sombras que são óbvias, as sombras que a gente mais ou menos vê e aquelas que a gente não enxerga de jeito nenhum. E a gente pode entender a sombra da seguinte forma: se em alguém existe algo que eu não gosto, que aquilo me incomoda, e é isso que eu enxergo na pessoa, saiba que aquilo existe em mim. Por exemplo, se eu noto que uma pessoa é impaciente, e ela é impaciente comigo, e ela é impaciente na vida, mas eu sei que eu também sou impaciente. Eu sei que isso é difícil para mim, isso me incomoda em mim. E me incomoda mais ainda no outro porque eu estou enxergando o que em mim é um pouquinho difícil de ver. Então aí é uma sombra que eu consigo ver, que é mais consciente. Eu estou refletindo
Ou seja, aquela pessoa está refletindo algo que existe em mim e o que incomoda em mim, me incomoda na pessoa. Existe outro tipo de sombra, que é uma sombra que não é tão consciente assim. Eu vejo que às vezes eu sou daquele jeito, mas nem sempre. Então, por exemplo, uma outra característica. Aquela pessoa é muito lenta. Já viu gente lenta? Você quer sair, você está pronto na porta e a pessoa não vai. E a pessoa leva 1 hora a mais para se aprontar do que você considera necessário. Eu tenho gente assim na minha vida. Mas aí eu noto que às vezes eu sou lenta também. Às vezes eu deixo as pessoas esperando, por qualquer razão. Então, isso incomoda em mim. Não é o meu ideal, não é como eu gostaria de ser. Mas no outro, aquilo é evidente. Então, é uma sombra que eu enxergo em mim, mas não enxergo muito. Ela é semi-consciente. Agora, o problema são as sombras que a gente não vê em nós. Por exemplo, imagina que tem, porém, uma pessoa que mente. E você vê a pessoa mentindo descaradamente e você se incomoda muito com isso e diz, eu não, eu sempre digo a verdade. Mas de fato, de novo, é espelho. Porque a gente mente sim. Se a gente não mente verbalmente para os outros, muitas vezes mentimos para nós mesmos. E esse aqui, ó, o nosso cabeção, é especialista nisso, em mentir para você mesmo. Combina as coisas e não faz, se determina e não cumpre, e por aí vai. Quantas vezes você quis fazer aquela dieta, aquela economia e não faz? Mente para si mesmo. Então pode crer, o que te incomoda no outro existe em você. E o outro é um espelho, um jeito de você se conhecer, se você quiser. A outra proposta, se não for o autoconhecimento, é a proposta da reação. Vai lá, briga com a pessoa. Brigue o quanto você quiser. Que é exatamente como brigar com o espelho. Não acontece nada. A gente se incomoda ainda mais, se irrita ainda mais, sofre ainda mais. E existe ainda o tanto que a gente quer que as outras pessoas se transformem. Note o quanto você olha para as pessoas próximas, filho, mãe, aquele amigo, e você pensa, ele devia isso, devia aquilo, ela deveria fazer assim, deveria fazer do outro jeito. A gente acha que tem capacidade de entender a outra pessoa e desejar aquela transformação e fazer algo para que ela mude. Isso não acontece. Tudo isso que você deseja para o outro, na realidade também é espelho. É o que você deseja para si mesmo. Então, eu vou te convidar aqui a fazer um experimento. Pega alguém aí perto de você, filho, marido, mãe, qualquer pessoa, e escreva umas 10 coisas que você acha que aquela pessoa deveria fazer. Fulano deveria trabalhar menos. Fulano deveria se cuidar melhor. Fulano deveria comer melhor. Aquela outra pessoa não deveria gastar tanto com bobagem. Por aí vai. Os conselhos que a gente dá para os outros, nossos desejos de mudança. Escreva aí 10. Depois, tira o nome da pessoa e dê o conselho a si mesmo. E note como todos eles, 100%, cabem para nós. Aqui, a gente tem mais um argumento nessa tese de que os outros são nada mais, nada menos que os nossos espelhos e excelente método de autoconhecimento, se a gente quiser, se a gente parar para observar, se olhar, se conhecer e se propor, mais uma vez, a autotransformação. Como eu te falei, esse assunto da sombra e de como a gente lidar com os outros é um dos assuntos que está dentro do Manual de Reorganização Interna. Se você quiser conhecer mais sobre o meu método, acesse o link que eu estou deixando aqui no descritivo deste vídeo e saiba como funciona. E vem para ser meu aluno também. Deixa para mim um gostei nesse vídeo, deixe comentários, deixe assuntos para eu tratar em próximos vídeos. Conversa comigo, que eu vou ler o que você escrever. Um beijo.